Nós precisamos de oportunidades e políticas públicas. Uma pauta legítima, correta, de oposição ao capitalismo. A Feira da Reforma Agrária é um grande processo de economia solidária. Esta feira é um exemplo disso. Por isso é muito importante que nós sempre defendamos a economia solidária. A interação, luta, produção, agroindústria, feira, comércio, diminuição do preço dos produtos, vida digna para o povo, é parte desse projeto que a feira sintetiza. Eu sempre digo que quando se fala em pensar alternativa ao capital selvagem, ao capitalismo, às arbitrariedades que esse sistema traz, pensar economia solidária talvez seja o mais revolucionário nesse debate. É uma alternativa ao sistema capitalista monopolista financeirizado. Porque além do debate teórico, você vai para questões práticas do que a economia solidária pode. Antes, a agricultura familiar, o serviço, a indústria, o cooperativismo, o conjunto de valores que você possa agregar nisso, o envolvimento das pessoas, de forma que você valorize as pessoas e não simplesmente o investimento do capital. A Feira da Reforma Agrária é um grande processo de economia solidária. É evidente que tudo você precisará de capital para poder rodar a economia, mas é preciso que a política de crédito, o acesso ao crédito para o pequeno, para o micro, para o cooperativismo, para implementar esses valores da solidariedade a partir da economia, a partir da geração de oportunidade, a partir de você retirar a exploração do homem pelo homem, de você valorizar o coletivo, a família, a comunidade, o território, é fundamental para a gente ir se livrando desse processo selvagem, muitas vezes, da relação do capital e trabalho. A gente está vendo aqui a economia solidária ativa e nós devemos cobrar ao Estado para que garanta orçamento para quem produz uma outra perspectiva de economia, onde tem a partilha daquilo que se lucra entre aquelas pessoas que produzem. Portanto, é você valorizar que o conjunto de pessoas, seja do pequeno artesanato, da pequena produção agrícola, da agricultura, do hortifruti granjeiro, enfim, a partir das políticas públicas, você pode dimensionar que você possa disputar valores desse processo. Acho que isso é fundamental. Como vocês sabem, o conceito de economia solidária abrange todas as formas associativas produtivas que os trabalhadores constroem com o seu trabalho. E a economia solidária, as várias formas de economia alternativa, vai construindo, tanto na micro como na macroeconomia, um caminho alternativo. E eu acho que é muito importante. No MST, a nossa linha política desde muito tempo é sempre organizar associações, cooperativas e outras formas associativas. E por isso nós temos muitas formas de organização em que os trabalhadores controlam a produção e a renda, o resultado do seu trabalho. E isso é fundamental para o futuro da humanidade. Nós não podemos ter o olhar do coitadinho. Nós somos um bando de coitados que precisamos de favores. Nós precisamos de oportunidades e políticas públicas. E nisso aí você pode pensar grande. Mas eu acho que a experiência da economia solidária, ela aglutina, ela reúne. E ela se baseia numa pauta legítima, correta, de oposição ao capitalismo. Então, nós estamos muito felizes aqui na feira. A gente tem mais de 2.000 feirantes, com mais de 1.800 produtos da reforma agrária, cooperativas, agroindústrias, que constroem a economia com uma outra perspectiva. E para a gente conseguir avançar na luta anticapitalista, a gente vai precisar fazer reforma agrária. O MST vai continuar ocupando terra, vai continuar fazendo luta, porque ele nasce da categoria sem terra, mas ele também desenvolve a produção. E aí entra a economia solidária, entra o crédito,
entra o debate da cooperação, entra o debate das agroindústrias, das tecnologias, que diminuam a penosidade do trabalho agrícola, mas que não agridam a natureza, e essa é um dos aspectos da feira e da produção do MST. Esta feira é um exemplo disso, né? A primeira feira que foi organizada no Brasil do MST, lá no território, depois o sonho de pensar uma grande feira que pudesse expor nacionalmente o valor da produção, o valor do produto orgânico, o valor do produto saudável, o debate sobre ter ou não ter, né, os venenos aqui que faz mal à saúde, qual o alimento saudável, o valor de pensar a relação direta do produtor com o consumidor, o que isso significa no preço do alimento para a população. O presidente Lula sempre diz, a pequena produção, a produção da agricultura familiar, nossos assentamentos espalhados pelo Brasil afora, ele é o maior responsável de alimentar a mesa do povo brasileiro. Essa feira projeta a luta pela reforma agrária, projeta a luta por várias formas alternativas de economia, encontro político, encontro de debate, e eu acho que é um evento fundamental para unir a luta política com a luta social. O capitalismo não tem futuro. O capitalismo se baseia na exploração do trabalho, se baseia no lucro. E o lucro dos capitalistas só vem quando eles exploram cada vez mais. Por isso é muito importante que nós sempre defendamos a economia solidária como uma forma, inclusive, de superar o capitalismo. Que a humanidade não terá futuro se nós não organizar formas solidárias de produzir e dividir a renda do nosso trabalho. Grande abraço a todos. Por isso, tanto a economia solidária quanto as iniciativas de créditos para investimentos concretos, principalmente na agricultura familiar, assentamentos, quilombolas, indígenas, são estratégicos, primeiro, para garantir comida boa para todo o povo brasileiro, 2, para diminuir os preços, 3, para desenvolver economicamente, porque o efeito multiplicador desses programas nos municípios, evidentemente, vão gerar mais economia local, o comércio e desenvolvimento. E também por uma razão social e ecológica. Por isso, a interação, luta, produção, agroindústria, feira, comércio, diminuição do preço dos produtos, vida digna para o povo, é parte desse projeto que a feira sintetiza. A Feira da Reforma Agrária é um grande processo de economia solidária. Muito bem. Agora aqui tem que ser olhado qual é o preço do alimento para botar na mesa do povo brasileiro. E aqui também o MST dá um show de exemplo desse significado. Portanto, eu louvo, eu elogio, faço questão de participar de todas as feiras, porque nós somos parceiros desde antes de surgir a primeira feira e vamos continuar sendo até morrer. Vamos juntos, sempre livre, forte e firme nessa batalha.